Lembrando, o pessoal que está procurando sobre a lei, a aposentadoria especial, passar aqui para todos vocês, Leide, nós vamos fazer o primeiro seminário nacional sobre aposentadoria especial e sobre a desprecarização, dia 2 e 3 de maio. Aonde, doutora? Lá no auditório Nereu Ramos, em Brasília. O que vai estar sendo debatido? PEC 14, PLP 086 e o novo parâmetro de financiamento dos agentes de combate às endemias. Exatamente isso, essa discussão sobre subfinanciamento dos agentes de endemias vai ser pauta de debate junto com o Ministério da Saúde. Nós vamos estar também contando com a presença do Ministério da Previdência e os representantes do Congresso Nacional. Imperdível, gente. Gente, quanto que vai custar a inscrição? 0,800. Não há nenhum custo para você. Você tem que estar lá. Para quê? Para fazer a mobilização, para saber e beber direto da fonte como que nós vamos estar conduzindo a questão da aposentadoria. Se ela vai ter só o tempo de serviço, se vai ser necessário comprovar a contribuição, se vai ser necessário ter idade. Todas essas perguntas nós vamos estar debatendo e construindo no posicionamento da categoria, se é para ser através de uma PEC, a PEC 14, se é para ser através de um projeto de lei complementar, o PLP 86, aquilo que for mais seguro e mais conveniente no processo político é esse que nós vamos lutar e batalhar para que aconteça. Quem decide isso? É a doutora Elane? É o FENARAS? É a FENAS? É a CONAX? É o movimento? Não, é a categoria, gente. Por isso que nós precisamos estar lá presente, viu? Isso. Doutora, atenção, atenção, muita atenção, doutora. Para a sua informação, nós já batemos os 200, ou melhor, já ultrapassamos as 200 pessoas. Já passamos de 200... Bora começar. Taca o pau aí, doutora. Taca o pau. Olha, sei não, viu? Ô, Todinho. Todinho tá bem representado. Tá vendo aí, né, Todinho? Taca o pau. Olha aí, hein? Gente, então pronto. Vamos começar esse último episódio. Boa noite para todo mundo. Muito obrigado pela participação de vocês num baita de um sábado, às 18h30. Prometo que hoje a gente vai ser mais rápido, mais objetivo na nossa maratona. Bora para o 15º bloco, e esse vai começar com a questão do artigo 11. Olha só, gente, aqui eu quero, antes de começar a fazer a leitura, fazer um esclarecimento para todos vocês. A Lei 11.350, lá no primeiro episódio, nós colocamos para vocês que a lei ela é oriunda, ela nasce de uma medida provisória 297. Olha o que acontece. Eu expliquei isso lá no primeiro episódio e vou falar novamente. Essa medida provisória, ela literalmente, vou falar aqui um português bem claro, matou 2 coelhos com a cajadada só. O que é isso, doutora? Veja, o governo, naquela época, precisava criar cargos públicos ou empregos públicos na FUNASA, para os agentes de combate às endemias do Rio de Janeiro. Eles ficaram famosos aí nas redes sociais e no âmbito do Poder Legislativo como os mata-mosquitos. Naquela oportunidade, eles tinham, então, uma demanda judicial que obrigava a União a efetivar todos eles dentro da FUNASA. O que acontece? A FUNASA é uma fundação ligada ao governo federal. O governo federal, então, teria que criar esses empregos públicos. No momento que nós aprovamos a emenda constitucional 51, houve, então, uma articulação para que o governo federal regulamentasse a emenda 51, e aí o projeto que já estava pronto para a criação dos cargos, dos empregos públicos, desses mata-mosquitos do Rio de Janeiro, se transformou também na regulamentação da emenda constitucional 51. Por isso que lá no artigo 8º
você vai ver expressamente, a gente já passou por ele, dizendo da regulamentação dos empregos públicos, do regime seletista para aqueles agentes de combate às endemias ligados à FUNASA. Agora, no artigo 11, vai falar, a lei Luz Brilhante vai falar especificamente desse grupo de trabalhadores, dos agentes de combate às endemias ligados à FUNASA. Olha aí, artigo 11. Fica criado no quadro de pessoal da Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, o quadro suplementar de combate às endemias, destinado a promover, no âmbito do SUS, ações complementares de vigilância epidemiológica e combate a endemias, nos termos do inciso 6º e parágrafo único do artigo 16 da Lei 8080, de 19 de setembro de 1990. Bom, parágrafo único. Ao quadro suplementar de que trata o CAPT, aplica-se no que couber, além do disposto nesta lei, ou disposto na Lei 9.962, de 22 de fevereiro de 2000, cumprindo-se jornada de trabalho de 40 horas semanais. Essa legislação é a legislação específica de quem está vinculado à FUNASA. Vamos lá? Artigo 12, ainda falando do quadro suplementar da FUNASA, que foi agregado os agentes de combate às endemias. Vamos lá. Aos profissionais não ocupantes de cargo efetivo em órgão ou entidade de administração pública. Deixa eu voltar aqui. De administração pública, que em 14 de fevereiro de 2006, a qualquer título, se achavam no desempenho... Só um minutinho, deixa eu tirar aqui. No desempenho de atividades de combate a endemias no âmbito da FUNASA, é assegurado a dispensa de submeterem ao processo seletivo público a que se refere o parágrafo 4º do artigo 198 da Constituição, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de seleção pública, efetuado pela FUNASA ou por outra instituição sob efetiva supervisão da FUNASA e mediante a observância dos princípios a que se refere o caput do artigo 9º. Esse caput do artigo 9º está lá ainda, que é a impessoalidade, moralidade, eficiência, publicidade e legalidade. Parágrafo 1º do artigo 12. Ato conjunto dos ministros de Estado da Saúde, de Controle e da Transparência instituirá comissão com a finalidade de atestar a regularidade do processo seletivo para fins de dispensa previsto no caput. Meu povo, quando, lá em 2006, surgiu esta redação, então, aqui a União deu o norte para os estados e municípios fazerem a mesma coisa com os servidores, com os agentes comunitários e agentes EMIAs que haviam passado por processo seletivo. O que significou isso? Foi criada uma comissão na maioria dos estados brasileiros que foram efetivados, e essa comissão, através dos gestores, fez a certificação, dizendo que estava regular o processo seletivo realizado antes de 14 de fevereiro de 2006. Quem deu o norte, quem deu o modelo, foi a própria lei Luz Brilhante, quando o Ministério da Saúde e o de Controle da Transparência fizeram esse ato na forma do artigo 12, parágrafo 1º. Parágrafo 2º. A comissão será integrada por 3 representantes da Secretaria Federal de Controle Interno, da Controladoria Geral da União, um dos quais a presidirá pelo assessor especial de controle interno do Ministério da Saúde e pelo chefe da auditoria interna da FUNASA. Então, esta forma de se fazer a certificação, ela que vai juntar a documentação, e essa documentação, eles vão avaliar e vão
expedir um negócio chamado termo de certificação. Eu vou dar um exemplo. Lá em Pernambuco, Leite, na sua terrinha, foi o governo do estado que publicou, dando fé pública, a legalidade dos processos seletivos da maioria absoluta dos municípios aí do estado de Pernambuco. Saiu no Diário Oficial o nome de todo mundo que estava regular e que poderia ser efetivado. Confere, Leite, não foi assim? Foi assim também, foi, Leite? Isso. Assim também aconteceu no estado do Ceará, aconteceu na Bahia, aconteceu no estado de Goiás, por exemplo, não houve a publicação do nome dos trabalhadores, mas a Secretaria de Saúde do Estado publicou uma certidão dando fé pública a todo mundo que estava inscrito no CNES até 14 de fevereiro de 2006. Olha a importância de se ter o diálogo, de se ter o compromisso, de se ter o entendimento, a organização com os gestores estaduais nesse ponto. Aí eu coloco aqui, Leite, a ausência da mobilização, da organização de alguns estados que passaram por um perrengue e estão passando por esse perrengue na questão da efetivação e da desprecarização. A organização desses estados, enquanto categoria, através de federações, através de sindicatos, não só municipais, mas principalmente estaduais, possibilitou o diálogo e facilitou, no caso específico, a certificação e a efetivação da boa parte dos seus agentes de saúde lá em 2006, 2007, 2008. Vou dar o exemplo aqui do estado da Bahia, que na época até cartilha orientando os municípios com modelo de projeto de lei, com modelo do termo de certificação e tudo mais, foi elaborado no sentido de fortalecer a política pública da atenção primária e da vigilância, efetivando, dando segurança jurídica aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às epidemias. Então, fica a dica aí, porque a gente ainda tem muitos estados passando por essa dificuldade da precarização. Artigo 13. Os agentes de combate às endemias integrantes do quadro suplementar que se refere ao artigo 11 poderão ser colocados à disposição dos estados, do Distrito Federal e dos municípios no âmbito do SUS mediante convênio ou para gestão associada de serviços públicos, mediante contrato de consórcio público, nos termos da Lei 11.107, de abril de 2005, mantida a vinculação à FUNASA e sem prejuízo dos respectivos direitos e vantagens. Meu povo, aqui só para dar um entendimento, eles foram efetivados na FUNASA, porém estão sendo cedidos aos municípios, Distrito Federal e aos estados. Exatamente por quê? Porque depois da Constituição de 88, as atividades de saúde preventiva e de vigilância, elas são de responsabilidade dos estados e dos municípios. Por isso que este efetivo não ficou trabalhando no âmbito nacional. Ele foi cedido para os municípios e para o estado, dependendo da realidade de cada unidade federativa. É importante ser dito isso, viu? Artigo 14. Olha lá. Novamente, vamos falar da regra que serve para o Estado e agora serve para os municípios. Olha só o que o legislador fala. O gestor local do SUS responsável pela admissão dos profissionais que trata esta lei. Então, gente, aqui ele já não está falando da União mais. Ele está falando do gestor local do SUS. Olha lá. Responsável pela admissão dos profissionais que trata esta lei, disporá sobre a criação dos cargos ou empregos públicos e demais aspectos inerentes à atividade, observadas as determinações dessa lei e as especificidades locais. Meu povo, eu quero aqui chamar a atenção de vocês para essas duas expressões: disporá sobre a criação
Olha, dos cargos ou empregos públicos. Aqui, no meu entendimento, e no entendimento do legislador, ele deu duas opções. Ou é cargo público ou é emprego público. Portanto, a lei federal não autoriza, ouça o que eu estou dizendo, ela não autoriza o município ou o Estado a admitir agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias pela forma de função pública, esse regime especial que o povo fala. Isso não está autorizado pela legislação. A legislação federal, aquela que vai definir o regime jurídico. Onde é que está escrito isso, doutora? Que é essa lei federal que define o regime jurídico. Ela está definida no artigo 198, parágrafo 5º da Constituição. Lá na Constituição diz que é lei federal que definirá o regime jurídico dos ACS e ACE. Aonde essa lei federal fala isso? A lei federal é a Lei Ruth Brilhante. No artigo 14, ela diz isso. Ela dá duas opções aos municípios. Uma delas é o emprego público e a outra cargo público. Qual é a diferença disso? Um é o regime estatutário, criação dos cargos públicos, regime estatutário. Ou emprego público, regime seletista. São essas duas modalidades de regime que a lei federal determina e faz e dá a opção para o município fazer a efetivação dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de EMIAS, a admissão desses profissionais. E aí ele fala assim, disporá sobre a criação dos cargos ou empregos públicos e demais aspectos inerentes à atividade, observadas determinações dessa lei e as especificidades locais. Portanto, nós precisamos compreender que a Lei Ruth Brilhante ela tem que ser incorporada integralmente nas leis municipais. Então, não cabe ao prefeito, não cabe à Câmara de Vereadores escolher aquilo que convém a eles na Lei Ruth Brilhante para ser aplicado, para ser normatizado, para ser acolhido dentro da lei local. A lei federal determina que deve ser observada a Lei Ruth Brilhante em todos os seus aspectos, ok? Artigo 15. Ficam criados, olha aí, agora ele volta de novo para os agentes de endemias da FUNASA. Olha aí, artigo 15. Ficam criados 5.365 empregos públicos de agentes de combate às endemias no âmbito do quadro suplementar referido no artigo 11, com retribuição mensal estabelecida na forma do anexo desta lei, cuja despesa não excederá o valor atualmente despendido pela FUNASA com a contratação desses profissionais. Meu povo, então, a observação que eu estou fazendo aqui é exatamente essa. O artigo 14, aqui ele fala, o legislador fala, para os gestores locais do SUS. Aqui, no artigo 15, ele volta, eu coloquei volta aqui, volta a falar dos endemias da FUNASA. Ok? Bora lá para o parágrafo 1º do artigo 15. A FUNASA, em 30 dias, promoverá o enquadramento do pessoal de que trata o artigo 12 na tabela salarial constante no anexo dessa lei, em classes e níveis com salários iguais aos pagos atualmente, sem aumento de despesa. Aplica-se aos ocupantes dos empregos referidos no caput a indenização de campo, de que trata o artigo 16 da Lei 8.216, de 13 de agosto de 1991. Parágrafo 3º. Tudo isso aqui, meu povo, não se refere aos agentes de endemias locais, dos gestores locais, se refere aos agentes de endemias contratados através de emprego público pela FUNASA. Parágrafo 3º.
caberá à Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão disciplinar o desenvolvimento dos ocupantes dos empregos públicos referidos no caput da tabela salarial constante do anexo desta lei. Bom, Leide, esse bloco foi praticamente todo ele sobre a contratação dos agentes de combate às endemias pela FUNASA. Mas é muito importante a gente salientar a questão do artigo 14. Então, você que está aí no processo precarizado, por favor, tome nota do artigo 14, ele é muito importante no momento em que vocês precisam estabelecer qual é a regra para o gestor local do SUS. Quando você fala em cargo público, emprego público, ele não dá espaço para cargos comissionados, não dá espaço para contrato temporário. A lei é muito clara sobre isso e a gente vai falar disso agora no bloco 16, ok? É o último bloco dessa maratona e eu já estou ficando com saudade, viu, Leide? Tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o bloco 15 que eu possa responder ou posso ir direto já para o nosso último bloco, que vai falar da questão da contratação temporária e terceirizada. Posso seguir para frente, gente? Doutora, rapidinho aí. O André de Brito, ele colocou aqui que entrou em 2005. Lutamos para efetivar, mas o gestor disse que não podia por razão dessa seleção que não teve publicidade. Mas anos depois efetivou somente um desse tempo. O único que ficou no município, porque os outros fizeram concurso em outros municípios e saíram. Portanto, não entendi essa efetivação anos depois. Falta de informação Leide, grande. Leide, deixa eu colocar uma coisa para você, e é importante dizer isso a todos os colegas. Quando a emenda constitucional 51, no seu artigo 2º, parágrafo único, fala do direito à dispensa de fazer novo processo seletivo e reconhece o vínculo dos agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, desde o primeiro dia de trabalho, lá atrás, antes de 2006, isso é direito adquirido. O direito adquirido não prescreve, ok? Ele está reconhecendo o direito adquirido, ele não está criando um direito novo, não. Ele está reconhecendo que todos que fizeram processo seletivo público podem ser efetivados e estão dispensados de fazer novo processo seletivo. Quando ele reconhece esse direito, ele declara esse direito, ele, então, está declarando direito adquirido. O gestor, na época, por desconhecimento, por má-fé, pode ter dito, olha, não posso efetivar porque não tem publicidade. Ocorre que essa publicidade não necessariamente ela acontece pelo edital publicado no Diário Oficial. A publicidade, já vi muitos casos disso, pode ser comprovado, por exemplo, por uma carta circular afixada nos PSFs, pode ser colocada nas associações de bairro, pode ter um anúncio vinculado no jornal local, pode ter colocado um anúncio na rádio local. Havendo prova disso, ainda que provas testemunhais, a comissão de certificação ela tem fé pública para se declarar que houve a publicidade naqueles termos no período em que se deu, tendo em vista que a gente não pode prejudicar o trabalhador pela desídia do arquivo desses documentos por parte da administração pública. O direito adquirido ele não caduca, o direito adquirido não admite o gestor que teria a obrigação de fazer o arquivamento, de ter esses documentos em mãos, ele dizer, olha, não tenho mais, olha, pegou fogo, olha, a água levou. Isso não pode chegar a prejudicar o trabalhador. O município e o poder público ele tem que tomar segundas e terceiras providências para que isso não prejudique o direito adquirido, o direito constitucional do trabalhador, tá bom? Posso seguir para frente, galera? Tem mais alguma informação? Posso pegar do artigo 16 em diante? Bota pegado aí. Pronto. Artigo 16.
Vamos lá. É vedada a contratação temporária ou terceirizada, eita lasqueira, de agentes comunitários de saúde, de agentes de combate às epidemias, salvo na hipótese de combate a surtos epidêmicos na forma da lei aplicável. Bora lá? Isso aqui vai dar pano para manga, viu, Leide? Tradução disso. O município do Rio de Janeiro, o município de São Paulo, por força de lei federal, estão irregulares quando promovem a terceirização através de OS e OCIPs. Essa modalidade está expressamente proibida por lei federal, artigo 16 da lei federal veda expressamente isso. A gente sabe que muito disso era justificado pelos municípios pela questão do impacto financeiro desses trabalhadores na questão da lei de responsabilidade fiscal, do índice de pessoal. Isso não é mais nenhuma desculpa, e é importante salientar que hoje, no país, os mais de 5.000 municípios que aderiram à estratégia Saúde da Família com os agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às epidemias, esses profissionais são essenciais e obrigatórios no Sistema Único de Saúde. Portanto, eles exercem atividade de Estado. E ninguém mais do que o agente comunitário de saúde, o agente de epidemia, tem o direito de ser chamado de servidor público, porque esta profissão regulamentada em lei, ela só existe dentro do Sistema Único de Saúde, que é público e que é gerido pelos estados, pelos municípios e pela União. Portanto, fica aqui a nosso repúdio, a nossa indignação, à forma de contratação hoje construída no estado do Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, sobre a terceirização, e fica o alerta aqui para as outras regiões do país não aceitarem esse tipo de contratação dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de combate às epidemias. É irregular, inconstitucional. Mas quero falar também da vedação da contratação temporária. Hoje, agora mesmo falando com a companheira Valdívia, no Rio Grande do Sul, ela falando da demissão de pessoas, de agentes comunitários de saúde, de um município lá no interior do Rio Grande do Sul, que tinha lá o contrato temporário por tempo indeterminado. Opa! Meu povo, vamos ter atenção a isso. Sabe, Leite? Eu já encontrei colegas, agentes comunitários de saúde, lá em Minas Gerais, que não sabiam a diferença se eram contratados, se eram efetivados. Primeira dica que eu vou dar a você, verifica no CNES, no CNES, como que o município está declarando você lá. Eu já encontrei agentes de endemias, agentes comunitários de saúde que estavam declarados como servidores estatutários. No contra-cheque estava como contrato. E fomos verificar, eles eram nomeados no regime estatutário como servidores públicos efetivos em cargos. Então, nós precisamos, primeiro, o trabalhador profissional precisa saber como que ele está vinculado ao município. É importante saber, primeiro passo, vai no CNES para entender como que você está lá. Se você está como servidor público, como cargo público, como regime estatutário, como regime seletista. Depois verifica o seu contra-cheque, se bate com isso. Se você tiver dúvida, entre em contato, mande aí a sua documentação, que a gente vai te orientar exatamente como você deve estar sendo contratado ou admitido aí no seu município. Por isso, Leite, que essa demanda, no nosso entender, é o que a gente solicitou ao Ministério da Saúde, agora nessa reunião do Penaras, em Brasília, foi que houvesse imediatamente um recadastramento de todos os trabalhadores, de todos os profissionais da CS e da CE, e colocasse de forma mais rigorosa informações no CNES, como data de admissão e regime jurídico, não forma de contratação. Por quê? Porque a lei só admite 2 tipos de regime, o estatutário e o seletista.
É importante a gente dizer isso, por quê? Para que o município não burle a lei. Porque toda vez que você declarar isso lá, ele só vai receber assistência financeira complementar por aquilo que ele declarar dentro do CNES. Ok? Nós precisamos acompanhar isso de perto. Então, outra coisa que eu quero dizer, Leite, outra coisa que eu quero dizer, são duas coisas diferentes. E aí eu quero chamar a atenção para os colegas advogados que estão acompanhando, que porventura vão assistir essa live posteriormente. Eu preciso chamar a atenção de vocês sobre essas duas questões. No contrato temporário, existe contrato temporário escutem só, sem ser antecedido de processo seletivo público. Então, esse contrato temporário é feito só por uma escolha, por uma indicação, fez só uma apresentação de currículo. Esse contrato temporário ele é nulo de pleno direito. Por quê? Porque ele não obedeceu ao processo seletivo público. Então, este contrato ele é nulo de pleno direito. Ponto. Agora, houve o processo seletivo público, foi feito edital, foi feita publicidade, foi feito prova, teve lista de classificação, teve processo de qualificação das 40 horas. Opa! Uma cláusulazinha está dizendo lá, depois disso tudo, qual é a forma de contrato? Contrato temporário. Este processo seletivo ele deve ser convertido em regime estatutário ou regime seletista. Essa cláusula da vinculação em contrato temporário, essa cláusula ela é nula de pleno direito. Apenas a cláusula que prevê o contrato temporário, exatamente porque ela está contrariando o artigo 16. Agora, todo o processo seletivo foi irregular? Não. Cumpriu exatamente o que se propôs o artigo 8º e o artigo 9º da Lei 11.350. Então, neste ponto, o processo seletivo é válido. O que está nulo, contrariando a lei, é a forma de contrato. Não pode ser contrato temporário. Portanto, o município deverá efetivar todos os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias que foram selecionados nesse processo seletivo. Este é o nosso entendimento. Eu gostaria muito que as pessoas que têm esse processo seletivo, já existem várias decisões judiciais nesse sentido. É importante a gente fazer esse entendimento, é importante ter a documentação completa em mãos para pedir a certificação desse processo seletivo, a regularização e a criação dos cargos públicos, sob pena do município perder recurso. E olha, a conversa que tivemos no Ministério da Saúde, os municípios que ficarem comprovados que estão burlando a lei serão obrigados, inclusive, a devolver dinheiro para o Ministério da Saúde. Por quê? Porque usaram de má fé fazendo declaração falsa dentro do CNES. Bora lá, artigo 17. Os profissionais que na data de publicação desta lei exerçam atividades próprias de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, vinculados diretamente aos gestores locais do SUS ou a entidades de administração indireta, não investidos em cargo ou emprego público e não alcançados pelo disposto no parágrafo único do artigo 9º, hoje não é mais parágrafo único, viu, meu povo? Hoje é parágrafo 1º. Poderão permanecer no exercício dessas atividades até que seja concluída a realização de processo seletivo público pelo ente federativo com vista ao cumprimento do disposto nesta lei. Portanto, o que o legislador está reafirmando aqui? Reafirmando que a única forma do profissional, agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, estar vinculado ao serviço público é mediante processo seletivo público e que, neste caso, aqueles que estavam exercendo atividade
na oportunidade da publicação da Lei 11.350, poderiam permanecer na atividade até o dia que o município fizesse o processo seletivo público. Leite. Essa interpretação ela tem um prazo temporal. Ela só atende àqueles trabalhadores que estavam no exercício da atividade em 12 de junho de 2006 ou 5 de outubro de 2006, que é a data da comprovação, da transformação da medida provisória 297 na Lei 11.350, lá em 2006. Eu chamo atenção para isso, porque essa foi a solução dada pelo legislador para não demitir ninguém, mesmo aqueles que não tinham feito processo seletivo. Por quê? Porque se entende que o vínculo, a manutenção do vínculo desses trabalhadores, ela não é uma questão de categoria, ela é uma questão importantíssima para a manutenção da prestação de serviço à população. Vocês prestam serviço diretamente ao SUS e à população. Portanto, essa regra deveria acabar com a precarização. Agora, a ausência de fiscalização do Ministério Público, a ausência de fiscalização dos tribunais de contas, a ausência de fiscalização do Ministério da Saúde, a ausência da força da categoria, dos sindicatos de base que deveriam fazer um embate para a não contratação de novos trabalhadores no regime de contrato temporário, essa ausência permitiu que essa modalidade de contrato temporário se perdurasse por mais de 15 anos. Isso é omissão, e quem está pagando é o trabalhador novamente. Basta você ir no estado de Minas Gerais, basta você ir no estado do Rio de Janeiro e vários outros, no Mato Grosso do Sul, você vai no Pará, você vai lá no estado do Amazonas, você vê isso de forma rotineira. E minha preocupação é que a lei multibrilhante, em alguns lugares, já está havendo a interpretação de que o processo seletivo não é condição hábil para se efetivar o agente comunitário de saúde, o agente com base em endemias, na condição de regime estatutário ou regime seletivo. Daí, Leite, mais uma vez, eu conclamo a todos os agentes comunitários de saúde, aos agentes de combate às endemias, a virem para a defesa da PEC 14, que, ao contrário que alguns pensam, ela não só trata da aposentadoria, mas também trata da questão do processo seletivo como forma de ingresso ao serviço público, equiparando o processo seletivo público textualmente ao concurso público. Ok, meu povo? Então, é importante deixar isso aqui bem registrado. PEC 14 trata também da desprecarização dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. É importante demais a conta a gente fazer esse debate. Artigo 18. Agora, olha só, o legislador, a partir do artigo 18, volta a falar dos empregos públicos da FUNASA. O artigo 18, o artigo 19 vai falar sobre isso. Os empregos públicos criados no âmbito da FUNASA, conforme disposto no artigo 15, e preenchidos nos termos dessa lei, serão extintos quando vagos. Então, os cargos, os 5.365 empregos públicos criados para os agentes, os mata-mosquitos ligados à FUNASA, estão dentro do cargo de extinção, quadro de extinção, viu, gente? Artigo 19. As despesas decorrentes da criação dos empregos públicos a que se refere o artigo 15 correrão à conta das dotações destinadas à FUNASA consignadas no Orçamento Geral da União. Artigo 20. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 21. Fica revogada a Lei 10.507, de 10 de julho de 2002. Leide? Manda, doutora. Aqui, ativa e operante. Bora para os questionamentos, porque finalmente aí a gente conclui agora
a leitura na íntegra, de artigo por artigo, da Lei Ruth Brilhante, deixando aqui para todos os nossos companheiros, de forma simples, direta, um português bem claro, todos os questionamentos, todos os argumentos, todas as ponderações jurídicas sobre os direitos e deveres dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de combate às endemias. E aí, temos algum questionamento? Podemos ir para as considerações finais? Como é que está nosso povo aí? Aguenta a mão aí, as considerações vão ter que esperar um pouquinho, porque Fátima Carpes colocou aqui. Nós fizemos 2 processos seletivos, em 2019 e outro em 2021. Agora precisamos fazer o concurso público dia 12 de março para poder ficar no cargo em 2023. Isso está certo? Não. Bom, eu entendo que não. Você é de onde? Pergunta ela de onde. Veja aí, fenaras.adm@gmail.com. Gente, logo, logo, Fenaras vai estar lançando o seu site, o seu aplicativo, e lá a gente vai estar fazendo aí a opção para vocês estarem fazendo as consultas jurídicas. A gente vai estar montando uma sala virtual para fazer essa consultoria para todo o pessoal. Mas até lá, vai lá no nosso e-mail, manda a documentação para a gente fazer uma avaliação e te dar uma posição e talvez até indicar algum colega aí na região que faça aí uma consultoria para você entrar na justiça e ganhar esse direito no Poder Judiciário, viu? Doutora, a Nau Souza, aliás, é o Nau, desculpa aí. Nau Souza, doutora, foi com a Lei Ruth Brilhante e no artigo 12 que começou a descentralização das atividades dos agentes de endemias, ou seja, a responsabilidade é dos municípios com a categoria. Começou aí ou não? Não, é cheio das pegadinhas, né? Não, eu sei onde você quer chegar com essa conversa, viu, não? Mas vamos lá. Na verdade, não, essa discussão ela começa com a Constituição, o artigo 198 da Constituição Federal, que descentraliza o Sistema Único de Saúde e define as competências do gestor nacional, estadual e municipal. Dá uma lidinha na Lei 8080 e nas leis que regulamentam o Sistema Único de Saúde, é a partir daí. A questão dos agentes de endemias na Lei Ruth Brilhante, ela vem exatamente por essa obrigatoriedade, e é por isso que a gente citou aquela legislação lá do artigo 16, que você deve acompanhar aí com a gente, que falou da questão do inciso 6 e do artigo 16. Dá uma olhadinha aí na Lei Ruth Brilhante, que você vai verificar, quando eles criam os cargos, o porquê dessa descentralização, viu? Doutora, aqui, o Cláudio Silva, ele está perguntando qual a diferença de cargo e emprego público para a função pública. Podemos exercer cargo público, emprego público, mas não exercermos função pública. Carlos, e a todos, essa ideia de função pública, existe uma divergência doutrinária e também jurídica no aspecto dos tribunais, porque a função pública, originalmente, ela é reconhecida para os cargos eletivos. Então, vamos lá, o senador da República, ele exerce uma função pública, mas ele não é estatutário nem seletista. Ele exerce um mandato, ok? Então, nestas condições é que se compreende, na forma original, o termo função pública. A Lei Ruth Brilhante não admite isso para os agentes comunitários de saúde, para os agentes de combate às endemias. Há alguns procuradores de municípios para fazer uma certa, vamos dizer assim, perseguição aos agentes comunitários de saúde, aos agentes de combate às endemias que não fizeram concurso público, mas fizeram processo seletivo público, quiseram impor o seu posicionamento dentro dos municípios, dizendo que não poderia efetivar os agentes no cargo público ou no emprego público, porque não fizeram concurso público.
Artigo 37, inciso 2, a Constituição diz isso, que só pode ser servidor público ou empregado público aquele que fez concurso público, respeitado as especificidades. Bom, o legislador colocou no artigo 198, parágrafo 4º, a figura do processo seletivo público, e o artigo 9º da Lei 11.350 diz e qualifica o que é processo seletivo. Processo seletivo público nada mais é do que uma espécie de concurso público. Se você for lá na Constituição, no artigo 37, quais são os princípios do concurso público? São exatamente os mesmos princípios do processo seletivo público. Portanto, não deve prevalecer esse entendimento. Esse entendimento condena os agentes comunitários de saúde, os agentes de EMIAS, a serem considerados servidores de segunda categoria. Por quê? Porque eles não vão ter os direitos estatutários e não vão ter todos os direitos seletistas. É uma falta de senso, de bom senso. Fica criado, então, um regime especial para se colocá-los dentro dessa função pública. Ele não é nem servidor estatutário, nem servidor seletista. Ele vira uma coisa estranha. E isso não tem cabimento na Lei Ruth Brilhante. Artigo 14 não autoriza, pelo princípio da legalidade, a criação de função pública no município para se efetivar os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate a endemias. A legislação é clara. Ela só autoriza a criação de cargos públicos e de empregos públicos. Então, qual é a diferença? O cargo público é dentro do regime estatutário. É dentro deste regime que se tem cargos públicos. Cargo público previsto no artigo 41, parágrafo 1º, todos os requisitos para que ele seja considerado efetivo e estável. Da mesma forma, em empregos públicos. Basta você avaliar o artigo 10 da Lei Ruth Brilhante, ele replica todas as condições, inclusive, para que o agente comunitário de saúde, o agente de combate às endemias, seja demitido, as mesmas que são referidas para cargo público ou emprego público. Aqui, referendando apenas a questão específica dos agentes comunitários de saúde, que está lá no parágrafo único do artigo 10, que ele perde o seu cargo ou emprego na condição dele deixar de morar na área ou declarar falsamente seu endereço. Ok? Ok, doutora. Aí um caso aqui, a colega Helenice de Souza Carvalho diz que até julho de 2022 estávamos cadastrados no SENES como agente de endemias. O gestor trocou todos nós concursados com nomenclatura de agente sanitário para visitador sanitário, só para não termos direito ao piso. Bom, eu acredito, Leite, que isso deve ser denunciado. Por quê? Porque o CBO é diferente. E não é o piso salarial, ele é do profissional. E a profissão do agente comunitário de saúde, as suas atribuições, as suas atividades estão especificadas na Lei 11.350, artigo 3º para os agentes comunitários, artigo 4º para os agentes de combate às endemias. Deixa eu falar uma coisa aqui para todos os ACS e ACE. Não é o nome do cargo que define se você é profissional ou não. Eu vou dar um exemplo, Leide, para você e para todos aqui compreenderem. Está lá no município, sei lá, um município aí lá do estado do Tocantins, um exemplo. Vamos lá para o estado da Bahia ou lá em Minas Gerais. Tem lá, qual é o cargo? É assistente em saúde, o nome do cargo, assistente de saúde. Requisito para dar provimento ao cargo de assistente em saúde. Ter CRM registrado irregular e ter pós-graduação em cardiologia. O nome do cargo é médico? Não, é assistente em saúde.
mas a atividade daquele cargo, para ser exercida, exige o CRM de médico. Então, o profissional deixou de ser médico porque o nome dele não está lá no cargo médico? Não. O cargo não define a profissão. Se está lá visitador sanitário, mas as suas atribuições, aquelas que estão sendo exercidas pela pessoa que está lá com essa nomenclatura, são as mesmas atribuições de agente comunitário de saúde ou do agente de combate às endemias, tradução, você é, sim, profissional, agente comunitário de saúde ou agente de combate às endemias. Tradução, você tem direito, sim, de receber o piso salarial profissional nacional. Não é a nomenclatura do cargo que vai te excluir deste direito. Agora, o município perde o direito de receber assistência financeira complementar do Ministério da Saúde se ele não lhe colocar no CNES como agente comunitário de saúde, como agente de combate às endemias. Ok? Fechou. Doutora... Oi. Aí, aqui, pra... Pronto, só para liberar para a senhora aí para as considerações finais. O Thales Santos, ele está colocando aqui um pedido e que a gente tem mais observações também no mesmo sentido e que a pergunta dele vai contemplar, a resposta vai contemplar todos os que estão no mesmo segmento. Doutora, que horas vai ser o encontro dia 2 e 3 de maio na Câmara dos Deputados? Se liga aí, gente. Bora lá, meu povo. Segunda-feira, se Deus quiser. Eu não faço nada de meio-dia às 6 da manhã. Então, eu estou com esse tempo livre para a gente montar todo o processo, todo o projeto. Segunda-feira, Leide, fazer aí uma força-tarefa para a gente jogar aí nas nossas redes sociais todo o material já do evento. O evento é 2 e 3 de maio, portanto, vai ter caravana de Minas Gerais, vai ter caravana do Rio de Janeiro, vai ter caravana aqui de Goiás, vai ter caravana da Bahia, de Pernambuco, vai ter caravana da Paraíba, do Ceará, do Pará, do Mato Grosso do Sul. Pessoal, se liga, estou cobrando caravana do pessoal do Paraná, da nossa companheira Ôngina, do Rio Grande do Sul, pessoal do Sindax do Rio Grande do Sul, se organiza, venha, porque é o momento. Seja porque você quer aposentadoria especial, seja porque nós vamos precisar da nossa aposentadoria. Eu quero só deixar aqui um spoiler rapidinho. Nós estivemos com o ministro da Previdência, Carlos Lupen. E, de imediato, só colocar aqui para vocês, não foi uma audiência política só não, viu? Nós debatemos com o ministro, com o assessor que cuida das questões do INSS, o assessor que cuida das questões das previdências próprias, todos estavam presentes nessa audiência, e lá nós pudemos debater a realidade dos agentes de saúde. Nós colocamos a preocupação que não adianta a gente falar que tem 25 anos de contribuição, porque tem muitos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias que têm aí 10, 15, 30 anos de profissão, mas o município não recolheu previdência. Então, ele ficaria de fora se a gente pedisse apenas a contribuição previdenciária. Nós não podemos cair nesse engodo. Outra coisa que nós ficamos preocupados é a discussão, Leide, sobre a discussão sobre a questão da gente, dos 25 anos de profissão e o cálculo sendo integral e paritário. Isso é fundamental. Por isso, meu povo, eu preciso que vocês fiquem atentos. Semana que vem eu vou estar com a nossa companheira Valda, vamos estar chamando uma live só para falar sobre essa questão da aposentadoria. Ah, doutora, então é a PEC 14? Olha, eu disse ao pessoal que nós precisamos, a gente aprende muita coisa, viu, Leide, na vida. E uma das coisas que eu aprendi é que muitas das coisas que a gente se posiciona juridicamente, ele dá um nó e politicamente aquilo que não era possível passa a ser possível. Então, hoje eu estou entendendo o seguinte, nós temos duas propostas no Congresso Nacional
E a defesa é desta pauta da aposentadoria especial. A aposentadoria especial de forma integral, por quê? Porque não podemos admitir essa conta da média salarial, porque só agora nós conseguimos a valorização dos 2 salários. A maioria absoluta da categoria sempre recebeu o salário mínimo. Se você utilizar a regra convencional de aposentadoria, o agente comunitário de saúde, o agente de endemia, sai de 2 salários para salário mínimo. Não sou eu que estou falando, não. Qualquer um que está aí me ouvindo, que tem um colega que pediu aposentadoria, pergunta quanto que ele está recebendo. Salário mínimo. Se estiver recebendo R$100 a mais, é muito, porque o município deve estar pagando alguma vantagem há mais tempo. Mas é salário mínimo. Se você não quer isso para você, se você não quer ver a questão de ter que trabalhar até a sua morte, porque não pode sair, que você vai perder os seus 2 salários. Então, meu amigo, você está no mesmo barco que 100% da categoria está. Só não está nesse barco quem começar a trabalhar como agente comunitário de saúde ou agente de endemia hoje, porque vai já chegar com um piso de 2 salários. Mas aqueles, assim como você, Leide, assim como todo mundo que está aqui no chat, que já foi não sei quantas vezes para Brasília, que já brigou um monte de vezes com o seu prefeito, que já lutou pela sua insalubridade, que já lutou por seu cargo. Se você já tem essa história todinha, como a maioria dos agentes de saúde são sobreviventes, né, já se dedicou tanto para o Sistema Único de Saúde, vou lhe dizer uma coisa, vá para Brasília, venha para a luta da aposentadoria especial. Por isso, meu povo, que o nosso lema é: chega de exploração, queremos reparação. Explorou a mão de obra dos agentes comunitários, dos agentes de endemias há mais de 30 anos. O SUS vem sugando dessa categoria e o que o Estado brasileiro deu em troca? Nada. Se nós temos hoje a emenda 51, não foi porque o Estado deu, não, foi porque a categoria lutou. Se nós temos o piso salarial da emenda 63, não foi porque o Estado deu, não, foi porque a categoria lutou. Se nós temos mais de 10 leis federais, não tem uma que foi feita assim, esse povo é gente boa, é bonitinho, arrumadinho, vou dar aqui. Nada disso. Todas, sem exceção, foram lutas da categoria e parceria com o Congresso Nacional. Por isso que eu acho que chegou o momento. Nós temos um governo acessível e que precisamos levar esse pleito. Queremos reparação. Essa reparação, hoje, só acontece de uma forma: aposentadoria integral e paritária. Paritária, o que significa, Leite? Que você se aposenta e continua recebendo o mesmo valor do piso salarial daqueles que estão na ativa. Então, a sua aposentadoria não desvaloriza. Você vai continuar recebendo o valor como se você estivesse trabalhando, estivesse na ativa. E detalhe, na PEC 14, esse direito ele se estende aos pensionistas, se estende aos dirigentes classistas. Quer dizer, aquele que não está trabalhando, mas está na luta, na defesa do trabalhador, a CSSE, também terá esse mesmo direito. Nas outras situações, não tem por quê? Porque ele não está em efetivo exercício de trabalho. Ok? Dia 2, dia 3 de maio, se prepara, faça a sua inscrição a partir de segunda-feira. É um evento, todas as entidades serão convidadas, está sendo organizado pelo FENARAS, pela FENASP, pelo Movimento da Desprecarização, mas 100% das entidades se inscrevendo, se colocando, estarão convidados a participar do debate, ok? Então, é aberto, é livre, vai chegar, quem coube, encheu, nós vamos estar fazendo a divulgação e o trabalho fora também nos plenários, nos gabinetes, para que a gente tenha condições de todo mundo estar participando, tá bom? E nada, Divalda? Liguei, o sinal que não aguentou realmente, então ela está muito ocupada nas reuniões que tem hoje, né? A agenda cheia. Mesmo sábado não funcionou muito para a nossa presidente, não. Não funciona para a nossa assessora jurídica, que está aqui, trabalhando.
Realmente. Leide, então, para finalizar, mandar um beijo para todo mundo, agradecer a presença de todos e vamos dar aqui alguns encaminhamentos. O link do 8º questionário vai ser lançado daqui a pouquinho nas redes sociais. Nós vamos liberar o link do primeiro ao último questionário para aqueles que querem fazer aí as suas observações, fazer a sua inscrição, preencher para conseguir o certificado. No prazo de 10 dias, a gente já vai estar encaminhando o certificado com toda a documentação que a gente se comprometeu. Esses slides, mais a lei Ruth Brilhante comentada em PDF, tá bom? E o